Paz e graça. É um pouco complicado quando te apresentam, você fica emocionado com a sua própria apresentação. Eu choro com facilidade. Fico feliz em estar aqui, Pastor Jutz, por me ter convidado, ter pensado. Quando o pastor ligou para mim, disse: "Why me? Tem tanta gente aqui que poderia vir aqui nessa manhã para falar sobre o assunto relacionado com a liderança." Temos o pastor Darwin, que esteve aqui ontem, e enquanto ele falava, a pessoa diz: "Ele já está a falar quase tudo, depois como é que como é que fica? Quando eu for lá, o que é que eu vou falar? Está a esvaziar tudo, né?" Mas, pronto, nós queremos que o Espírito Santo vai ajudar. Amém. Para que nós possamos trazer alguma coisa para os líderes que se encontram aqui presentes. É uma honra mesmo de estar aqui presente e poder falar sobre assuntos relacionados com a liderança. Quero saudar a minha esposa, a Juliana, que está aí, que me acompanha. O assunto da liderança não é um assunto fácil, mas é importante nós aprendermos sobre a liderança, né? Estamos a falar de crise, e acabamos de ver aqui o trabalho que a Jobab está a fazer, que nós parabenizamos, né? Um trabalho extraordinário, que de facto mostra a necessidade de nós termos líderes em diferentes áreas, para nós não estamos só a lamentar. Às vezes nós nos tornamos profissionais em lamentação, quando nós podemos fazer alguma coisa para mudar o quadro. E olhando para a história apresentada aqui daquele jovem JB, ele não tinha nada. Quer dizer, até o lixo pode criar riqueza. Porque a verdadeira riqueza não é propriamente o dinheiro, né? Estamos a ver pessoas a serem transformadas porque alguém encontrou importância no lixo. É extraordinário. Eu queria, antes de tudo, que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Eu acho que só vou ler, de princípio, 6 versículos. Depois, o resto, se houver necessidade, vamos falar. Ruth, capítulo 1. Não haverá projeção? Eu acho que vou ler a partir da minha Bíblia. Já tem? Muito bem, vamos ler os 3 primeiros versículos. Eu não tenho aqui essa versão. Vai ser essa versão. Okay. Não importa, vamos aqui ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Naomi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Naomi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, dispôs-se ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Palavra do Senhor. Ok, nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. Se calhar, quando se fala da liderança, a pessoa pensa: Ruth, vamos falar da liderança tirando do texto de Ruth. A pergunta que nós podíamos fazer: o que é que a tragédia de uma família está a fazer aqui na conferência de liderança organizada pelo pastor
Jutes, o que é que está aqui a fazer? Porque a tragédia é uma crise, não é isso? A tragédia é uma crise e nós aprendemos que há muitos líderes que são manifestados. Não vou dizer necessariamente nascem na tragédia ou na crise, mas há líderes que são manifestados. Eles têm liderança dentro de si, mas porque não há uma oportunidade de essa liderança emergir e mostrarem a sua capacidade, a crise, ou as crises, muitas vezes são as oportunidades em que eles emergem, em que eles surgem. E nós temos vários exemplos onde temos líderes que surgiram através de crises. A nossa história contemporânea mostra isso, que há pessoas que, por si só, ninguém os conheceria, ninguém falaria deles, mas por conta de crises, essas pessoas hoje fazem parte da história. A história que nós acabamos de ler aqui, da Ruth, do livro de Ruth, começa exatamente com uma tragédia. A tragédia de uma família que vivia em Belém, conforme nós lemos, uma terra cujo significado significa casa de pão. Belém significa casa de pão. E parece uma contradição porque na casa de pão faltou pão. É isso, né? Parece uma contradição porque na casa de pão faltou pão. E nós vemos que o pai, o chefe desta família, que vivia em Belém, por conta da situação, da circunstância que se vivia, tinha que tomar alguma decisão. Quem não tomaria? Em que vocês estão numa situação difícil, os filhos choram, não têm que comer, não há oportunidades de vida. Então, um bom pai, supostamente, tem que tomar uma boa decisão para dar amparo à sua família. E esse pai, Elimeleque, então decidiu tomar a decisão de mover a sua família de Belém para uma terra chamada Moab. E nessa nova terra, nessa nova aventura, vimos que lá surgiram situações. Uma delas é que o próprio pai, que foi à busca de Eldorado, acabou por morrer. Morreu o pai, e a Bíblia diz que a mulher também, depois os 2 filhos também acabaram por morrer. E deixaram a esposa, nesse caso a Naomi, com as 2 noras, porque os filhos tinham também tomado a decisão na altura de poderem casar-se com as mulheres moabitas jovens, mas não deixaram filhos e morreram. E a Bíblia diz que depois de algum tempo, a Naomi ouviu que Deus havia visitado a sua terra. Deus havia visitado a sua terra e ela então decide voltar para a sua terra. Então nós vamos falar mais ou menos um pouco, a nossa conversa hoje, nesta manhã, vai ser um pouco em torno dessa história que eu acabei de resumir. E se houver necessidade de nós acrescentarmos mais alguma coisa, nós certamente vamos acrescentar. Quero dizer para os irmãos que nós queremos falar um pouco da liderança, usando o texto de Naomi, porque as crises, conforme eu comecei na minha introdução, elas exigem de nós a tomada de decisões. Em qualquer momento de crise, esse jovem JB teve que tomar uma decisão, olhando a circunstância lá do Catinton, ele tomou uma decisão para mudar o quadro daquela situação. E o Elimeleque tinha tomado a decisão, como bom pai, mudar o quadro da situação. Líderes tomam decisões em momentos críticos e nós temos que estar preparados para tomar decisão. Eu digo sempre que a nossa vida é feita de tomada de decisões. Os irmãos estão aqui nesta manhã porque tomaram a decisão de estar aqui. Poderiam não estar aqui, poderiam ter se apercebido que há uma conferência de liderança e uma preguiça daqui, dali, surgimento de um outro programa. E você diz, não vou lá. Enfim, mas vocês tomaram a decisão de você vir aqui. Porque os líderes, quero lembrar aos irmãos que os líderes precisam de tomar decisão. Mas o problema não é
a tomada de decisão. O problema é que tipo de decisão é que você toma e que verdadeiramente pode mudar o quadro da situação. Que tipo de decisão você toma? Quando nós lideramos equipas, lideramos empresas, lideramos famílias, muitas vezes nós nos deparamos com situações de pressão. Nos deparamos com situações de pressão. Eu conheço empresas que quando você vai para uma entrevista de trabalho, uma das perguntas que eles não esquecem de fazer é: você está preparado para lidar com momentos de pressão? Assim, você já trabalhou com pressão? Sim. Dá-nos um exemplo de uma situação de pressão em que você lidou. Porque em situações de pressão, nós podemos tomar decisões erradas. Há pessoas que mudaram completamente a sua vida para o mal, para o pior. Porque em momentos de pressão, eles tomaram decisões erradas. Não podemos esquecer que todas as decisões têm consequências, sejam elas positivas ou negativas. Mas há consequência em qualquer decisão. Por isso, é importante que quando nós estamos numa situação em que temos de tomar decisão, de nós não tomarmos decisão submetidos à pressão das pessoas. Procura tomar uma decisão pensando o tempo suficiente. É verdade que muitas vezes nós não temos tempo suficiente para pensar. Mas nem que seja um minuto, alguém está pressionado para tomar uma decisão, você diga: dê-me só um minuto. Nem que seja para você pedir auxílio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele é amigo fiel. Eu posso não ter muito tempo, mas dizer: Senhor, ajuda-me a tomar uma decisão aqui, porque eu não sei o que é que eu vou fazer. A Bíblia diz que ele é amigo fiel. Eu posso tomar uma decisão em pouco tempo, mas confiante, porque tive o pedido feito a Deus. Deus pode nos ajudar a tomar decisões certas, porque, irmãos, conforme nós acabamos de ler aqui na história dessa família, vimos que podemos concluir que é muito perigoso quando nós nos movemos sem a orientação e o consentimento de Deus. E às vezes nós, líderes, fruto de pressões, de circunstâncias, de decisões que nós temos de tomar, às vezes nós tomamos decisões sem o consentimento de Deus. Nós não temos tempo suficiente para tomar decisões. Não tome decisões, irmãos, quando você está chateado, quando você está irado, quando está nervoso. Uma das coisas que eu aprendi relativamente a isso, muitas vezes, eu já errei muito nisso. Eu já errei mesmo muito nisso. Por ser um pouco sangue quente. Tem que admitir, por ser um pouco sangue quente. Há uma situação, você quer agir logo para responder à situação. Então, em várias situações, eu recebia um e-mail e você queria responder logo o e-mail. Tu recebias um e-mail de alguém que querias, na tua interpretação, às vezes alguém queria te expor de uma situação assim um pouco desagradável. E você respondia logo a essa pessoa, mas às vezes respondia nos mesmos termos. Eu aprendi que muitas vezes você escreve o e-mail, você se levanta do computador, dá uma volta. Quando você voltar, provavelmente poderás tirar 60% do conteúdo que estava naquele e-mail. Se tu deixares até para você enviar o e-mail no dia seguinte, podes até desistir de responder aquele e-mail e você se dirigir à mesa desse colega ou dessa colega e conversar com ele. Então, é importante sabermos que quando nós temos de tomar decisões e nós estamos chateados, estamos nervosos, por favor, não tome decisão. Não tome decisão. Fique mesmo calmo e não tome decisão quando você estiver submetido àquela situação em que você está chateado. Não tome decisões também quando você estiver fraco. Momentos de fraqueza são momentos que podem também mudar para o pior a nossa história.
Eu conheço casais que traíram seus parceiros em momentos de fraqueza. Estavam fracos, estavam chateados, decidiram, vamos dar um tempo. E deram ao mesmo tempo para o diabo. Vamos dar conversamos, decidimos dar um tempo. E aquele tempo foi para nunca. Porque o diabo tomou conta daquele tempo que eles deram. Então, se você tiver que tomar decisões em situações em que você está fraco, está fragilizado, emocionalmente fraco, não tome decisões. Há uma prima minha que tinha se separado do esposo. Ela estava fraca psicologicamente. E naquela fraqueza, apareceu o Dom Juan. Manifestou interesse por ela e tal. E ela, como estava fraca, envolveu-se com ele e engravidou-se. Mas depois de algum tempo, o marido, quando foi, o marido decide voltar com a mulher. Quando veio, a mulher já estava grávida. Momentos de fraqueza são momentos em que o diabo ataca com muita força. Então, quando você tiver que tomar decisão, tenha cuidado. Faça uma análise. Estou fit fisicamente? Estou fit espiritualmente ou psicologicamente? Vale a pena tomar essa decisão que eu tenho que tomar? Não se dê de super-homem. Não se dê de super-homem. Ou super-mulher também, né? Quando há fraqueza, não tome decisões. Você pode estar na iminência de você errar. Nós não sabemos exatamente de que circunstância que Elimeleque tomou a decisão de mover a sua família. Cremos que ele tomou a decisão para dar melhor vida à sua família. Mas, irmãos, quando nós pensamos em dar melhor vida à nossa família, nos distanciando de Deus, eu não sei que vida verdadeira vamos dar. Não sei que vida verdadeira vamos dar. Distanciado de Deus, não sei que vida vamos dar. E as consequências estão ali. Você que é líder na família, na empresa, na igreja, analise bem esses 3 elementos que eu acabei de dizer aqui, relativamente à tomada de decisão. E a outra coisa importante que nós podemos aprender da história da Ruth tem a ver com as contradições da vida. Chama aquilo as contradições da vida. As contradições da vida são aquelas situações, circunstâncias que nós vivemos que parece contrariar aquilo que é a vontade de Deus em nós. Ou aquilo que são as promessas de Deus em nós. Eu vivo uma situação em que contradiz aquilo que é a promessa de Deus. Veja, aqui a palavra diz que Belém é casa de pão. Esse é o significado de Belém. Mas havia falta de pão, havia fome. Vamos dizer o que? Deus mentiu? É uma contradição. Há momentos também que nós podemos passar fases. Porque a vida, seja ela do ponto de vista de liderança, nós passamos por estações. A vida é feita de estações. Nem toda estação é verão. Há momentos que nós vamos passar por inverno espiritual. E nós temos que estar preparados para aquela estação. Há momentos em que você, na sua liderança, parece que você está exposto. Todo mundo te conhece. Todas as pessoas que falam, só falam de você. Você é o cara, conforme dizem os brasileiros. Mas haverá momentos em que você vai ficar nos bastidores. E tem que estar preparados para isso. Não significa que Deus te esqueceu. Mas Deus pode estar trabalhando para você para uma nova estação. Não podemos esquecer que as estações são cíclicas. Elas vêm e vão. Então, haverá momentos em que você poderá passar por uma contrariedade, uma contradição. Aquelas que nós chamamos de contradições da vida. Como esta família estava a viver. Então, somente essa família, se apercebesse que estavam a passar apenas por uma estação, provavelmente a tragédia que passou essa família em Moab não iria acontecer. Provavelmente essa família não iria acontecer. Então, irmãos, nós entendemos que, na verdade, a nossa bênção não está limitado num determinado lugar.
Eu creio que Deus pode abençoar-te em Luanda, Deus pode abençoar-te em Benguela, Deus pode abençoar-te em Portugal, Deus pode abençoar-te no Brasil, em qualquer lugar, porque Ele é Deus, em qualquer lugar Ele é Deus. Às vezes nós decidimos, não, aqui as coisas não estão a dar certo. Não estou a desencorajar as pessoas. Hoje em dia nós estamos a ver muita gente a emigrar, tá bom, a estão a emigrar à busca de melhores condições e há realmente muita gente tem encontrado melhores condições. Eu vivi um tempo fora do país e às vezes a pessoa para voltar a Angola pensa se volto mesmo ou não. Principalmente quando você chega aqui, o mosquito, falta d'água, você diz, não sei se tomei a melhor decisão de ter voltado para aqui. Mas Deus pode abençoar em qualquer lugar. Eu conheço pessoas que vivem fora de Luanda, na província, vivem melhor do que muita gente que vive em Luanda. Conheço. Deus tem visitado o seu ministério. Deus tem visitado a sua família. Deus tem visitado o seu trabalho. Deus não está limitado num lugar. Deus pode te abençoar em Belém, Deus pode te abençoar em qualquer lugar. Deus pode te abençoar. Por isso é que nós vemos que a Bíblia diz que Deus, ela ouviu que Deus visitou o seu povo. Deus estava lá presente. Deus não tinha se distanciado. Era uma estação, na verdade, que eles apenas estavam a passar. O que nós precisamos de saber, irmãos, é que precisamos de buscar obediência em Deus. Senhor, a sua vontade é permanecer aqui, eu me mover. Deus fala com seus filhos. Deus conversa. Deus conversa, irmãos. Deus não é mudo. Ele conversa. Nós precisamos de buscar a direção e a orientação de Deus. E, como líderes, mesmo precisam tomar decisões. Buscar a orientação de Deus é o maior subsídio que vocês podem obter. A maior aliança que você pode ter é quando você tem Deus ao seu lado. O sucesso de um líder, verdadeiramente falando, está em estar no caminho dirigido por Deus. Amém. Quando Deus está consigo, quando você anda na orientação, na direção de Deus, o sucesso está garantido. Porque Ele é um Deus que não falha. Outro aspecto que nós podemos aprender relativamente à história nesse livro de Ruth, do ponto de vista de liderança, tem a ver com o recomeço. Tem a ver com o recomeço. A Bíblia diz que depois de uma determinada altura, a Naomi ouviu que Deus havia visitado o seu povo. O que é que ela fez? Disse, estou mesmo aqui, não estou a fazer nada, já perdi tudo. Ela disse, até Deus me abandonou. Eu saí cheia de Belém, estou aqui vazia, perdi tudo. Então deixa eu voltar à procedência. A pergunta que nós podemos fazer para os líderes que estão aqui nessa manhã é: será que todos nós temos coragem de nós recomeçarmos? De nós voltarmos ao ponto de partida? Porque às vezes o orgulho não nos permite, irmãos. O orgulho não nos permite. As pessoas já me conhecem. Eu já atingi um estatuto. O que é que as pessoas vão falar de mim? Bateu na rocha. Às vezes as pessoas vão pensar, bateu na rocha. Rochou. Não tenha vergonha de você voltar, de você recomeçar. Quando você acha que você cometeu um erro. Quando você cometeu um erro, quando você reconhece que de fato errei, não tenha vergonha de você voltar, de você recomeçar. Eu conheço pessoas que saíram de uma relação, falaram mal do esposo, das cunhadas, de não sei o quê. Depois se entenderam com o marido. E ficam assim a perguntar, mas com que cara vai? Você já falou mal das cunhadas todas?
São bruxas. Eu aprendi, eu tenho uma carreira já de 20 anos e tal, e eu aprendi que eu já mudei, essa é a 5ª empresa onde eu estou, já mudei, não fala mal da empresa onde você saiu, porque você pode voltar lá. Não fala mal. E muita gente fala mal. Aquela igreja não presta. Mas, no entanto, lá na igreja onde você foi, lá no profeta onde você foi, depois você descobre que ele também é um aldrabão, é dos movimentos, conforme diz o pastor Luiz Bento. Como é que você vai voltar? A Bíblia nos dá um ensinamento muito grande sobre o filho pródigo. O filho pródigo, que pode ser um de nós, aqui nesta manhã, ele havia cometido o erro de pedir ao seu pai que lhe desse a sua parte da herança e foi embora, levar a sua vida adiante. Só que lá onde ele foi, ele rochou. Ele rochou. As coisas não estavam a dar certo. Mas há uma coisa muito interessante que me admira ao filho pródigo, é a sua coragem de voltar. A sua coragem de voltar. Lembrou-se que os trabalhadores lá do meu pai não são tratados como estou sendo tratado aqui. Então, nem que eu volte como um dos empregados do meu pai, mas vale a pena voltar. Irmão, vale a pena recomeçar. Nós, às vezes, podemos estar numa fase do nosso percurso e há acompanhantes nesse percurso. Mas as coisas não estão a dar certo. Porque talvez a visão que nós, de facto, estamos a levar é uma visão influenciada por outrem. Há momentos que acontece isso. Está na moda. Pessoas estão aí a espreitar no Facebook. O que é que o pastor Júlio está fazendo nesse momento? Não, está fazendo uma conferência. É para nós também, já no mês de março, temos que fazer também já uma conferência. O outro aí está fazendo 12 dias de oração para 12 meses do ano. Eu também vou fazer. E você, a uma determinada fase, você nota que as coisas não estão a funcionar, porque você já saiu da visão. Quando a gente dá conta ou descobre que nós não estamos na visão, quando alguma coisa não está certa, vamos recomeçar. Deus é Deus de novos começos. Se você tiver convicção de que eu não estou naquilo que é a vontade de Deus, eu vou voltar naquilo que Deus me falou primeiro. Eu acho que o pastor Darren falou alguma coisa ontem assim, de se você não estiver a ouvir a voz de Deus, se captei bem, volte naquilo que, a última coisa que você ouviu da parte de Deus. Acho que foi assim, pastor. Eu diria a mesma coisa, sublinho a mesma coisa. Podemos sentir a uma determinada fase meio perdidos. Volte na última mensagem que você ouviu da parte de Deus. Aquilo pode ser um bom ponto de partida. Pode ser um bom ponto de recomeço. Não hesite em você recomeçar. Às vezes, quando você recomeça, você olha para as pessoas que começaram contigo e já estão lá. Deus nunca atrasa. Se aquilo é a vontade de Deus, Deus nunca atrasa. Eles podem estar há anos 1000 distantes de você. Se for a vontade de Deus te levar para um lugar qualquer, Deus vai realizar isso. Deus vai realizar isso. Deus pode fazer coisas extraordinárias num ano. As pessoas dizem, mas tu começaste o ministério quando? Não, comecei no ano passado. Não pode. Deus pode fazer coisas extraordinárias. O que é que Deus não pode fazer? Louvado seja o nome do Senhor. O problema, às vezes, nós não temos humildade suficiente. Orgulho não nos permite, porque você tem patentes, as pessoas já te conhecem e tal. E você vai recomeçar. Não. Recomeça. Busca as forças em Deus. Busca a direção de Deus. Deus não falha.
Louvado seja o nome do Senhor. É um aspecto muito importante na liderança relativamente ao recomeço. Para aquelas pessoas que enveredam, por exemplo, para o mundo de empreendedorismo, há momentos que o negócio não dá certo. Você faz investimento, cai, não dá certo. A GT também. Não tem ninguém aqui da GT, né? Está perto aqui. Mas se você for resiliente naquilo que você faz, haverão quedas e levantamentos, mas mantenha-te firme. Seja resiliente, porque você não vai colher absolutamente nada se você decidir desistir logo na primeira queda. Se você decidir sair fora logo na primeira esquina, não vai colher. Uma vez, a primeira vez que eu ouvi alguém a dizer, nós precisamos de celebrar os nossos fracassos, eu disse, o que ele quer dizer com isso? Celebrar os nossos fracassos. Porque, na opinião dele, quando nós falhamos, nós temos algum aprendizado naquilo. Eu aprendo sempre, cada queda é um aprendizado. Então nós podemos celebrar. Eu caí, mas me levantei. Aquele erro que eu cometi, não mais vou voltar a cometer o mesmo erro. Houve um aprendizado, uma lição aprendida naquilo. E todos os líderes, todos os dias, têm a oportunidade de aprender, mesmo com as suas quedas, mesmo com os seus fracassos. Aquelas decisões erradas que nós tomamos, que hoje nós reconhecemos que nós falhamos, certamente nós não vamos tomar a mesma decisão. Eu me lembro, um treinador de futebol, José Mourinho, ele acabava de ser despedido do Manchester United e depois de algum tempo ele foi contratado por uma outra equipa já da Itália, Roma. E na sua primeira conferência de imprensa ele disse aos jornalistas que são terríveis na Europa. Ele disse a eles, esperem que eu vou voltar a cometer erros, mas não esperem eu repetir os mesmos erros que eu cometi. Acho que na liderança nós podemos voltar a cometer erros, mas nós não podemos permitir repetir os mesmos erros. Não permita repetir os mesmos erros. E quero dizer também que quando nós estudamos o livro da Ruth, vemos algo muito extraordinário na vida da Ruth relativamente, voltamos aqui à decisão. A decisão que ela tomou, porque a Naomi ouve que Deus havia visitado a sua terra. E ela decide, Moisés disse, vou sair daqui. E ela, de princípio, decidiu, caminhou com as suas 2 noras. Mas depois ela lembrou, já sou velha mesmo, não vou conseguir dar filho, para que elas possam esperar depois, num determinado tempo, casarem-se. Então, é melhor vocês voltarem. Voltem para casa. Vocês ainda são jovens, vocês podem arranjar outros maridos. Voltem aos vossos deuses. Essa é uma coisa muito importante a sublinhar. Vocês podem voltar para os vossos deuses. Os moabitas tinham deuses. Voltem para os seus deuses. A Bíblia diz que a órfã, ela decidiu voltar. Mas a Ruth disse, não, eu vou consigo. Eu vou consigo. E eu vejo isso na perspectiva da lealdade. Porque a liderança requer lealdade. Há uma coisa muito, muito extraordinária. Vamos só ler aqui, não sei se podem projetar, no capítulo 1 ainda, versículos 16 a 17. Versículos 16 a 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Estamos a ver
aliança que a Ruth faz naquele momento. Duas coisas que eu queria falar aqui. A primeira coisa, muitas vezes na liderança, parece que nós estamos a caminhar para a incerteza. Não é? Estamos a caminhar para um percurso nebuloso. Eu não sei o que vai acontecer ali. E há muitas decisões que a gente não toma. Exatamente porque nós não queremos arriscar. Nós não queremos arriscar. Porque nós queremos ver as coisas com os olhos físicos. Mas a caminhada com Deus só é possível com os olhos espirituais. Só é possível com os olhos espirituais. Então nós podemos ver que eventualmente a órfã desiste porque ela via com os olhos físicos. Mas é verdade, a Naomi já é velha. Pá. O que eu vou ganhar com ela? Depois vou ir para lá, não conheço Belém, não conheço essa terra. O que vai ser de mim? Mas a Ruth, em contrapartida, ela via as coisas de uma maneira completamente diferente. Viu as coisas de uma forma completamente diferente. Porque ela havia descoberto o Deus verdadeiro. O segredo da Ruth é o facto de ela ter descoberto o Deus verdadeiro. E na liderança também. Se nós tão somente soubermos associar Deus nas nossas decisões, não tem como nós fracassarmos na nossa liderança. Não tem como. Não tem como. Esse é o grande segredo. O grande segredo não é, conforme diz o pastor Luís Bento, nos aliamos aos movimentos, ou nós viajamos para o Benin, sermos impactados na calada da noite, por uma trovoada ao lado do mar. Não é isso. O segredo é nós descobrirmos o Deus verdadeiro e associarmos esse Deus verdadeiro nas nossas decisões. E uma coisa muito importante em relação a isso tem a ver com a liderança requer, de certa forma, sacrifício. E os sacrifícios, às vezes, exigem de nós o abandono de determinadas coisas. Há coisas que nós temos que abandonar. Como na vida, de uma forma geral. Há coisas que nós temos que abandonar. O cristianismo exige de nós renúncia. Se nós quisermos ser verdadeiros cristãos, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar aos nossos deuses. Nós temos que renunciar, muitas vezes, às nossas amizades. Há decisões radicais que nós temos que tomar. Como é que você é crente, mas continua a andar com pessoas que te levam para o caminho da perdição? Não somos cambas desde a infância, tudo bem. São teus amigos desde a infância, mas essas pessoas não estão em Deus. E as conversas deles são conversas que depois criam conflito em ti. Se você está num ambiente em que há um conflito permanente com aquilo que você recebeu, eu acho que chegou o momento de você fazer renúncia naquele lugar. Deixa fazer renúncia. Atitudes, comportamentos que nós temos que fazer renúncia. Você é crente, mas você é sempre bisneiro no trabalho. Você é bisneiro. Há tempos, sabe? Às vezes a minha companhia é a rádio quando estou no trânsito, etc., para não me estressar. Começo a ouvir rádio e tal. Ouvi a informação de uma senhora que está trabalhando no hospital, julgo que é de Calumbo, esse hospital especial, né, de pessoas que têm problemas de tuberculose, etc. Essa senhora está há 6 meses lá naquele hospital. E ela roubou uma quantidade enorme de medicamentos e atirou para fora do muro do quintal do hospital e ela foi apanhada e despedida. E você pode ver que essa irmã pode até ser uma corista, uma obreira. Você é uma obreira.
Nós temos irmãos que só são obreiros na igreja. Quando saem da igreja, deixam de ser obreiros. Então, há coisas que nós precisamos de renunciar. Coisas imorais, eu tenho que renunciar. Coisas que, principalmente, não vou muito a fundo nisso, não tenho muito tempo. Coisas culturais. Nós temos a nossa cultura, é verdade. Mas também há aspectos culturais nossos que colidem com o Evangelho. E eu tenho que ver, de facto, qual é o benefício disso na minha vida. Qual é o benefício disso? Alguém esteve a me contar, pastor, na nossa família, quando o pai morre, a mãe morre, antes de irem enterrar, todos nós temos que passar debaixo do caixão. Eu disse, o que é que você está pensando em fazer? Porque tinha óbito, né? O que é que você está pensando em fazer? Ele disse, não posso fazer isso, eu sou crente. Ele disse, amém. Porque você não sabe qual é o ritual associado a isso. Você é crente, como é que você ainda vai se envolver em rituais satânicos? Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então, a nossa vida cristã exige renúncia. Até há empregos que nós temos que abandonar. O emprego que te afasta de Deus, pensa bem. O emprego que te afasta de Deus, esse emprego não é bom emprego. Que te afasta de Deus. Tem um amigo meu que na altura vivia em UK. Ele tinha conseguido emprego num restaurante. Ele era estudante, mas também trabalhava num restaurante. Mas ele não sabia que aquele restaurante era um restaurante gay. Ele não sabia que era um restaurante gay. Então estava aí a fazer o seu trabalho e tal. Então num belo dia foi para os quartos de banho a fazer trabalho. Encontra 2 homens em abraços. Ele disse, uma coisa está errada. Foi choque para ele. Ele tomou a decisão de sair, porque ele depois viu repetidamente esse tipo de ocorrência. Ele disse, eu estou no lugar errado. Temos que saber, irmãos, o emprego é bom, está a render, mas será que aquele emprego, se isso conflitua com os teus valores, você não está no lugar certo, irmão. Você não está no lugar certo. Finalmente quero falar sobre o aspecto que eu disse que é o aspecto da lealdade. Lemos aqui, versículo 16 a 17, onde a Ruth faz um juramento de lealdade. Eu acho que a lealdade é um aspecto muito importante, não somente na liderança, mas na vida, no dia a dia. Eu me lembro que quando eu terminei a universidade, no meu primeiro emprego, eu assinei um termo de confidencialidade. Acho que muitas empresas fazem isso. Em que você se compromete que você, ao sair, você não pode expor informações confidenciais da empresa. Não pode expor informações. Você assina termo de... Por que as pessoas são obrigadas a assinar um termo de confidencialidade? Porque as pessoas são desleais. A deslealdade abunda muito no coração das pessoas. Há muitos líderes hoje tão doentes, depois de tanto sacrifício na obra, porque eles sempre estiveram associados com pessoas desleais. A lealdade, irmãos, é muito importante. Nós precisamos de ser leais. Deus precisa de homens e mulheres leais para o trabalho, para a obra. Se nós quisermos avançar essa obra de Deus na nossa nação, nós precisamos de ser homens e mulheres leais. Não precisamos de ter resultados imediatos. Deus trabalha a seu tempo. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Volto da minha pergunta inicial. O que é que essa tragédia dessa família está
Acho que já compreenderam o que a tragédia dessa família está aqui a fazer na conversa do pastor Judes, né? Porque nós estamos a viver momentos de crise em todos os aspectos da família, a crise na família. Nós estávamos a desenvolver um tema, por que os líderes, por que há fracasso na liderança? Há um tema que nós estamos apresentando no nosso programa, por que há fracasso na liderança? Há muitas vezes fracasso na liderança por causa das decisões que nós estamos a tomar. Eu queria te desafiar nessa manhã, no sentido de você rever as fontes de sustento das decisões que você tem tomado no dia a dia. A verdadeira fonte da decisão que você poderia tomar, pelo menos você tem uma sustentação certa dessa decisão, é você buscar Deus. Eu acho que se os líderes aprenderem a buscar Deus, associar Deus nas suas decisões, eu acho que nós estaríamos numa condição muito bem melhor. Muito melhor. Eu tenho ouvido, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tenho ouvido falar disso. E muitas vezes os dirigentes políticos também, para nos agradarem, falam isso. Naqueles cultos comunitários de muitas igrejas, dizem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós não temos sabido associar. Nós olhamos para a África, os recursos que a África tem, e nós vivemos na miséria, como aquilo que a Jobaba acabou de apresentar aqui. Alguma coisa não está certa. Nós não estamos a tomar as melhores decisões possíveis. Mas, mais do que esperar que pessoas do topo tomem decisões por nós, sejamos como Jobab, aquele irmão JB, que tomou decisão para transformar a vida de pessoas.